Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Ednardo, sejam todos bem-vindos ao canal De Milhão ao Milhão. Aqui nós falamos sobre investimentos, mudança de mentalidade, construção de patrimônio, objetivando um dia alcançarmos a tão sonhada liberdade financeira e assim vivermos de renda passiva. E no vídeo de hoje nós voltaremos a falar sobre um segmento muito forte da nossa economia, são os bancos. Nós já falamos sobre os bancos maiores e agora iniciaremos falando sobre os bancos menores. E estes nós os separamos em duas categorias, são os bancos públicos e os bancos privados. Então, pessoal, quando acessamos aqui, todas as ações de empresas do segmento bancário, aqui estão listados todos os bancos que fazem parte ou são negociados na nossa bolsa de valores. Dentre eles, nós temos os 5 maiores bancos, que vem aqui, Itaú, BTG Pactual, Bradesco, Banco do Brasil e Santander, que a gente chama de bancões. Logo após eles, nós temos os bancos menores, e dentre os bancos menores, nós temos bancos privados e bancos públicos, e hoje estaremos falando sobre os bancos públicos. Então, os bancos que nós falaremos hoje são Banco do Nordeste do Brasil, Banco Banrisul, Banco Amazônia, Banco Banestes, Banco de Brasília e Banco Banese. Então, pessoal, desses 6 bancos, 4 deles pertencem a estados e um dos 4 ao Distrito Federal, ou seja, Brasília, e 2 deles pertencem à União. Pessoal, e um assunto bem relevante quando nós falamos de bancos é o índice de Basileia. Mas, afinal de contas, o que é esse índice de Basileia? Esse índice, pessoal, mede a relação entre o capital próprio do banco e o capital de terceiros, que é o que ele utiliza nas operações de risco, ou seja, nos empréstimos. Lembre-se sempre que os bancos operam com o dinheiro dos terceiros, ou seja, o meu dinheiro, o seu dinheiro que está investido naquele banco é o que ele utiliza no dia a dia para trabalhar. Em segundo lugar, com relação a esse índice, o Banco Central estabelece um limite mínimo de 11%. Tomemos, por exemplo, um banco que empresta R$ 100 e esse banco tem um índice de 15%. Quer dizer que dos R$ 100 emprestados, o banco possui R$ 15 como patrimônio próprio. Então veja que de 100, somente 15 é do banco, 85 é capital de terceiro. E em terceiro lugar, quanto mais alto esse índice, significa que maior é a capacidade de absorção de perda e maior solidez financeira da instituição. Dito isso, pessoal, nós temos aqui em 2026 uma tabelinha do índice de Basileia, ou seja, já está atualizada dentro do Investidor 10. E veja que dos bancos que estudaremos hoje, o Banrisul apresenta um índice bem elevado, de 17,35%. Já os demais bancos do nosso estudo estão aqui um pouco mais abaixo. O Banestes tem o índice de Basileia de 14,09%. O Banco da Amazônia tem um índice de 13,83%. O Banco de Brasília tem esse índice em 13,70%. O Banco do Nordeste do Brasil, 13,48%. E o menor índice dentre eles é o do Banese, com 12,85%. Veja que todos eles estão acima dos 11% mínimo determinado pelo Banco Central. Então, agora que já sabemos quais são os 6 bancos que faremos a simulação do dia e que também já aprendemos que existe um índice que norteia ou mostra mais ou menos a saúde de cada instituição, pegaremos por volta de R$ 5.000 e investiremos em cada um desses bancos, simulando lá de 2023 até junho de 2026. Qual o resultado final? Valorização, mais bonificação, mais dividendos.
qual dos 6 bancos nos entregaria o melhor resultado para o período simulado. E aqui, pessoal, no Investidor 10 eu criei a carteira Bancos Menores e estamos aqui em lançamentos. Então, pessoal, vejam aqui que em 2 de janeiro de 2023 nós saímos comprando cotas de cada um dos bancos. Compramos Banrisul, Banco da Amazônia, BNB, o Banco do Nordeste, Banco de Brasília, Banestes, que é o Banco do Estado do Espírito Santo, e BGIP4, que é o Banco do Estado de Sergipe. Dentre esses bancos, somente o Banestes bonificou ao longo do tempo, entregando 96 cotas aos cotistas deste banco. E como sabemos, ao longo do tempo, os bancos também entregam proventos ou dividendos aos seus cotistas. E aqui podemos ver o que recebemos de cada um deles, né? O Banco da Amazônia entregou mais de R$ 2.800 ao longo do período. O Banestes entregou R$ 2.119,61. O Banco de Sergipe entregou mais de R$ 3.200 para o período. O Banco do Nordeste entregou pouco mais de R$ 1.100 e o Banrisul entregou R$ 1.845,04 para o período. E quando chegamos aqui na disposição das ações para os nossos 6 ativos, vejam que quase todos os bancos variaram positivamente, à exceção para o Banco de Brasília, que vem ali em uma variação negativa. Então, pessoal, chegando aqui à nossa planilha, veja que eu trouxe aqui o dividend yield de cada um dos bancos, né? E nós sabemos que o dividend yield é o quanto ele distribuiu de dividendo nos últimos 12 meses com relação ao valor da cotação. E observando o dividend yield de cada banco, nós podemos observar que o Banco da Amazônia tem um elevado yield. Veja que aqui eu já trouxe também a bonificação que o Banestes entregou aos cotistas, assim como coloquei aqui do lado o índice de Basileia de cada um dos bancos. E aqui o mínimo estabelecido pelo Banco Central de 11%. Veja que todos eles estão acima deste mínimo estabelecido. Aqui um pouco mais abaixo, veja que eu já trouxe os dividendos. Se pelo yield a nossa escolha seria o Banco da Amazônia, pela bonificação a nossa escolha seria o Banestes, olhando para o índice de Basileia a nossa escolha seria Banrisul, se olhássemos única e exclusivamente para os dividendos, a nossa escolha seria o Banese, ou seja, Banco do Estado de Sergipe, pois ao longo do período ele nos entregou mais de R$ 3.200, mas entra na nossa simulação, além das bonificações, além dos dividendos, as variações de preços, ou seja, o quanto cada um deste valor investido representaria passado esse período de 3 anos e meio. Então, colocando esses valores na tela, veja que aqui nós temos os valores atualizados conforme a cotação vigente. Então, pessoal, ao classificarmos aqui pelo resultado final, o grande vencedor da nossa simulação seria o Banco de Sergipe. Veja que ele não é o que tem maior yield, não entregou bonificação, mas valorizou bastante. E além de uma alta valorização, ele entregou muito dividendo. Então, no final de tudo, os nossos R$ 5.024,95 investidos em janeiro de 2023 teriam se transformado em junho de 2026 em R$ 12.756,62, um crescimento de mais de 153%. E ali bem pertinho dele, com um crescimento de mais de 120%, ficando em segundo lugar está o Banestes, ou Banco do Estado do Espírito Santo. Na terceira posição ficaria o queridinho do Bassi, o Banrisul, com um crescimento de mais de 83%. E na outra ponta
entregando um resultado negativo, ou seja, nós teríamos perdido muito dinheiro, está o Banco de Brasília, aonde os nossos R$ 5.022 teriam se transformado em R$ 1.233,17. Então, entregando valorização e entregando altos dividendos, o grande vencedor seria o Banco Banese. Se você gostou deste conteúdo, já me diz aqui embaixo. No mais, peço que considere se inscrever no canal, curtir, compartilhar, pois isso irá me ajudar. E logo, logo, eu estarei de volta, trazendo novos vídeos com novas empresas e novas demonstrações. Um forte abraço em todos, fiquem com Deus e até mais!